Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Como você bem sabe, o emprego é pauta recorrente aqui no Porto 360. E também vamos falar muito do Porto 360, o desafio, esse projeto que está tomando total protagonismo aqui no Porto de Santos. E para isso, recebo o Lenilton Jordão, que é diretor de pessoas da Deep World. Lenilton, obrigado pela tua presença, que prazer enorme te ter aqui pela primeira vez no Porto 360. Ô Marcelo, obrigado, eu que agradeço, é um prazer fazer parte do programa e espero contribuir aí positivamente para a nossa discussão. Não tenho dúvida disso. Meu segundo convidado da semana é o Wellington Tuller, que é coordenador de tecnologia da informação também na Deep World. Wellington, obrigado pela tua presença, que prazer enorme te ter aqui juntamente conosco. Maxwell, o prazer é todo meu, uma satisfação enorme poder contribuir aqui com vocês, participação do Porto 360. Obrigado pela oportunidade. Quero começar fazendo o debate, nós já vamos falar do Porto 360, o desafio. Tá todo mundo querendo saber do Porto 360, o desafio. Eu vou pedir para o Lenilton dar alguns spoilers aqui para nós, mas antes eu preciso colocar isto na linha do tempo, né? Evidentemente, até para demonstrar por que nós chegamos ao Porto 360, o desafio. Lenilton, como é que está a mão de obra no Porto de Santos? Você que é diretor de pessoas de uma multinacional e de um terminal que tem profunda representatividade na América do Sul. Bom, quando a gente olha a mão de obra, Maxwell, a gente vê um gap muito positivo, né? A gente olha que o Porto ele teve uma mudança muito significativamente do ponto de vista tecnológico, né? Não é mais aquele terminal, aquela indústria onde trabalhava muita mão de obra braçal. Então, a tecnologia ela incorporou ao Porto de Santos. Em decorrência disso, outros terminais também estão vindo, aplicando outras modalidades de trabalho, o que gera uma exposição grande, né? Claro. Hoje, quando a gente olha, né, as empresas com terminais automatizados ou semi-automatizados, né, com equipamentos que são investidos milhões, você precisa ter uma mão de obra técnica e uma qualificação necessária para isso, né? Então, eu acho que tem uma tendência muito grande de desenvolvimento, capacitação, para que os profissionais possam operar esses equipamentos e também se atualizar ao cenário portuário, né? Então, acho que tem um gap muito positivo de desenvolvimento e eu acho que as pessoas estão acompanhando esse movimento, né? Aqueles que não acompanharem, eu entendo que vão ficar para trás, né? Então, acho que tem um investimento por parte das empresas, mas também tem uma preocupação por parte dos profissionais de qualificarem e estarem adiante aí dessas mudanças que o Porto está trazendo para o futuro do nosso negócio. Wellington, já vou te chamar para o jogo aqui para a gente dar uma escovada de byte, né, da área de tecnologia da informação. Vocês sabem que eu sou um aficionado por tecnologia, mas antes quero explorar um pouquinho mais aqui com o Lenilton, porque, Lenilton, eu tive na Deep World, né, e vi a operação da ponte rolante de vocês. Num passado não muito distante, você tinha as pessoas, né, e o departamento de pessoas contratava pessoas para aquele hard skill que você acabou de comentar, aquele trabalho braçal, onde ele operava a empilhadeira. Vou pedir para a produção colocar as imagens da nossa visita na Deep World, e hoje eu percebi principalmente que essa operação dessa ponte rolante, ela é de forma remota, e o que mais me impressionou, uma série de mulheres operando, né, que era particularmente uma função extremamente do homem no passado não muito distante também, né? Como é que você acha essas pessoas, como é que qualifica essas pessoas? A geração do passado, ela está aprisionada nesse modelo antigo, Lenilton? As pessoas conseguiram entender essa transformação, que é um mundo completamente disruptivo, principalmente dentro das operações portuárias? Eu acho que, para a gente poder falar um pouco disso, até vou voltar um pouquinho dentro do início da Deep World. Sim, né? Então, nós somos um terminal multinacional, né? Nós somos de origem árabe e é uma empresa que tem aí 60 mil pessoas em mais de 40 países. Né? Em Santos, especificamente, nós iniciamos em 2013. E aí o que nós identificamos que junto ao processo de contratar pessoas da região,
nós precisaríamos trazer também o processo de inclusão, diversidade e inclusão. A gente olha o porto, né, Maxwell? Você vê que é uma mão de obra masculinizada, Sem dúvida. que vem do passado, né? Então, para a gente poder criar uma inclusão para a comunidade, você tem que dar espaço e oportunidade para aquelas pessoas que de fato não querem se desenvolver. Não é um porto masculino, é um porto diverso. Sem Mas dúvida. a gente só vai entender isso se nós tivermos o quê? A consciência de gerar oportunidade. Então, nós tivemos ali 700 pessoas no nosso terminal. Muitas das pessoas, praticamente a maioria dos operadores, são pessoas que não tinham formação. Alguns deles vieram de outros terminais, não tenha dúvida. Outros vieram de outras áreas de negócio, como contabilidade, escritórios, área de TI, área do comércio. E nós qualificamos esses profissionais. Muitos dos profissionais tiveram uma experiência internacional, foram para o Peru, se qualificaram no Peru, voltaram para cá e puderam ter os melhores índices de produtividade e eficiência. Por quê? Porque nós demos a oportunidade. Imagine se a empresa não tivesse dado a oportunidade. Seria uma série de profissionais que estaríamos perdendo, né? Pessoas com um grande know-how no mercado. Hoje, se eu pegar aqui dos 700 profissionais que entraram na Deep World em 2013, nós ainda continuamos com 500 deles. E desses 500, 90% já foram promovidos. O turnover é baixíssimo. Baixíssimo, né? Porque são 8 anos, né? A gente tem as entradas e saídas, mas das pessoas que se permaneceram desde o início das operações, praticamente 90% desses profissionais foram promovidos, já estão em outras funções. Uau. E aí, automaticamente, nós trouxemos outros processos para o nosso terminal. Lançamos um programa chamado Sem Tabu, que é trazer mulheres nas áreas operacionais, trazer jovens para as áreas operacionais, trazer pessoas com necessidades especiais para trabalhar no porto, né, se precavendo pela questão da segurança e risco. Dúvida. Mas hoje nós somos um terminal diverso, né? Nós geramos oportunidade. E aí, de fato, quando você for lá no terminal e viu uma pessoa, uma mulher operando uma empilhadeira de pequeno porte ou um RTG, isso é fruto do nosso processo de desenvolvimento. Jamais... né? Imaginaria que uma mulher estava ali operando uma empilhadeira, ou um caminhão, ou uma empilhadeira de grande porte. Mas isso ou só até foi... mesmo um terminal tractor, né? Até um terminal tractor. Mas isso só foi importante e necessário quando nós geramos a oportunidade. Então, o que eu acho que assim, todo mundo tem know-how. Né? A gente fala do soft skill, do hard skills, a gente vai encontrar nos profissionais. Mas antes disso, tem a oportunidade. Sem dúvida. Se você não gerar a oportunidade, você não vai conseguir ver essas pessoas desempenhar as melhores funções. E a gente pega hoje, nós somos os terminais que têm os melhores índices de produtividade, comparado com os outros terminais das Américas, e de uma forma muito positiva, os nossos profissionais que foram formados no Peru em 2013, hoje eles já formaram profissionais no Equador, e já formaram os profissionais em Moçambique. E aí a gente tem uma roda, né, de qualificação, de oportunidades e de desafios. Então a gente vive disso, né? Então eu acho que a troca do conhecimento faz toda a diferença. Aí que é o grande ponto. Se a gente fosse para o modelo antigo, talvez nós estaríamos dentro de uma bolha, né? Hoje nós estamos dentro de uma oportunidade que é fazer com que a comunidade de Santos faça parte do Porto. Deixa eu chamar o Wellington para essa conversa, porque eu vou ao encontro, não de encontro, mas eu vou ao encontro diretamente ao que o Lenilton está falando na área de tecnologia, né? Muitas vezes a gente fala desta barreira para entrar no mercado de trabalho no setor portuário, fruto da tecnologia, mas a gente percebe que o trabalho mudou, né? Que as profissões mudaram. E eu acompanhei um estudo mais recente, Wellington, e quero a tua opinião em relação a isso, da preocupação da mão de obra em tecnologia colapsar nos próximos 5 anos dentro do nosso país. E principalmente dentro do setor portuário, uma vez que a gente compete com outros setores nesta questão de tecnologia. Ou seja, o porto compete com o setor bancário, compete com o agronegócio, ou seja, esses profissionais também são seduzidos por estes mercados. Como é que está a tua percepção, né? E de que maneira a gente pode atrair esta geração que está aprisionada dentro desta bolha para que ela possa entender que isso é uma grande oportunidade que elas possuem para se colocar no mercado de trabalho, principalmente dentro do setor portuário, Wellington? Perfeitamente, Maxwell. Compartilho da sua visão a respeito do aquecimento do setor de tecnologia nos últimos anos. Isso impacta todos os setores, como você mesmo disse, não só o setor portuário, mas principalmente dentro da Deep World, a gente tem uma característica, como o Lenilton já evidenciou anteriormente, da gente treinar os nossos profissionais internamente.
Então, na área de tecnologia, a gente privilegia muito profissionais com um ótimo conhecimento técnico e que estão dispostos a conhecer melhor e mais profundamente a operação. Então, acaba sendo a porta de entrada. E com esse profissional sendo qualificado dentro da Deep World, conhecendo os nossos processos, conhecendo os nossos níveis de automação, ele acaba tendo um vínculo com a empresa e tornando ali uma carreira próspera. Sem dúvida. Wellington, deixa eu te fazer uma pergunta ou até propriamente uma colocação nesse sentido que você está colocando, né? A gente percebe que existe falta de emprego ou existe falta de mão de obra qualificada? E depois eu vou estender essa pergunta para o Lenilton também, né? Eu gosto muito desta frase do eu presa e do empresa, né? Antigamente a gente tinha o eu presa, ou seja, aquele funcionário que estava aprisionado, vou usar esse termo de novo, dentro do departamento dele e ele ia até onde estava a responsabilidade dele e não se preocupava com o problema de um modo geral. Hoje me parece que a gente tem a empresa, ou seja, você tem que olhar a empresa, você tem que ser um empregado empreendedor. Será que é esta a visão? E para finalizar, para pegar a opinião dos dois, para estar na área de tecnologia, tem que ser curioso, Wellington? Tem que buscar o tempo todo, estar se atualizando? Perfeitamente, Maxwell. Eu entendo que na área de tecnologia, sim, você deve ser um curioso, Bem curioso, permanente. Sem né? dúvida. E com relação ao perfil do trabalhador, né? O que a gente deve buscar hoje? Primeiro, esse fato de ser curioso, mas dentro do mercado 4.0, que a gente tem que trabalhar não só o conhecimento técnico. Então, não basta só você participar, ter um curso de formação superior, ter aquela formalização que antes existia, fiz um curso superior e entro na área. Não, a ideia hoje em dia ela é justamente que você trabalhe diversos perfis dentro da sua área de conhecimento e você consiga transitar de maneira bastante positiva entre áreas para que você consiga se desenvolver. Lenilton, você é diretor da área de pessoas, né, da Deep World, uma multinacional. Hoje tem vagas em aberto na Deep World e, francamente falando, né, que conselho você poderia dar para quem está nos assistindo, né? A gente tem uma audiência gigantesca e as pessoas muitas vezes podem estar perdidas, né? Elas querem se recolocar no mercado, elas querem estar aptas, né, a participar de um processo seletivo e ter um diretor aqui de pessoas pode contribuir com este mindset ou essa mudança de mindset das pessoas que estão nos assistindo. Qual seria a dica? Tem vaga aberta na Deep World? Tem vaga, vamos falar um pouquinho disso. Eu vou até estender um pouco aqui que o Tuller falou. Por favor. Essa questão da mão de obra técnica, né? Eu acho que, de fato, existe uma preocupação do mercado quanto às funções mais técnicas. A gente entende que talvez dentro da Deep World isso não vai colapsar. Em 5 anos nós temos aí pessoas e formação e acompanhamento dos nossos profissionais, mas eu vejo que é um gap que os terminais vão precisar ter ao longo do tempo, né? Você olha a área de TI, é uma área que já está demonstrando, até com essa crise sanitária, a preocupação de pessoas que estão trazendo a inteligência artificial, investimentos em tecnologias, de profissionais da área que possam automatizar e acelerar esse processo. Mas quando a gente olha no Porto também, você tem as áreas mecânicas, a área de elétrica, a área de mecânica, que são profissionais mais técnicos, né, que têm uma qualificação específica, que demanda uma qualificação, né, de 1 ano, 2 ali, para estar preparado para trabalhar ali com equipamentos de pequeno porte ou de grande porte, né? Então, esta mão de obra é uma mão de obra que precisa ser acompanhada para que ela não se colapse ao longo do tempo. Sem dúvida. Né? E quando a gente olha em oportunidades, o Porto tem oportunidades. Eu acho que, assim, até nós na Deep World temos oportunidades. No meio da pandemia, nós contratamos mais de 200 pessoas. Uau! Nós iniciamos uma operação de celulose, nós iniciamos em 2020, essa operação em abril de 2020, e durante o ano 2020, no meio da pandemia, nós contratamos mais de 200 profissionais para operar um novo serviço. Então, assim, o Porto ele tem a oportunidade, né? O Porto tem a oportunidade. Claro. E aí as pessoas, de fato, identificar aquilo que faz sentido. Aí eu vou só, antes de falar um pouquinho das oportunidades da Deep World, você falou um pouquinho do eu presa e eu empresa. E aí eu vou trazer uma abordagem que eu sempre falo um pouquinho dentro dos ambientes corporativos e recursos humanos. A gente tem um termo que é muito visível, mas as pessoas não percebem, que é um termo chamado entrincheiramento profissional. Uau. Que é aquela pessoa que está dentro do trabalho, está empregada, mas ele não está feliz, ele quer mudar de emprego, mas não consegue, e ele não pede a conta porque
ele precisa pagar as despesas. Claro, sem né? dúvida. Só que aí ele não está feliz. E isso ele traz ali um exercício muito grande para a área de recursos humanos, de poder motivar ele, engajar, para que ele encontre o seu caminho, né? Aquele caminho de sucesso que é a carreira que ele quer. Então, quando eu falo de eu presa, é assim, é tentar tirar essa pessoa desse processo e ele se qualificar naquilo que faz sentido para ele. E a empresa, ela tem que dar os apoios necessários, seja treinamento, seja qualificação, seja formação, para que ela possa agregar valor naquela empresa, que ela possa gerar produtividade e aí a empresa possa ganhar mais resultado dentro do negócio. Eu sempre falo, né? Qual é a coisa mais importante que uma empresa ou que uma área de recursos humanos pode entregar para um funcionário? Muitos vão falar, é o treinamento, é o desenvolvimento, é a qualificação, é a oportunidade, mas tem um processo além disso. A gente precisa entregar uma empresa que ela vença e que ela tenha sucesso no mercado onde ela está inserida. E automaticamente o processo de desenvolvimento vai estar envolvido as pessoas que fazem parte dessa organização. Né? E aí, voltando a um pouquinho de vagas, nós sim temos, né, dentro da nossa empresa oportunidades constantes. Nós trabalhamos recrutamento interno e trabalhamos recrutamento externo. E a porta de entrada são funções que não demandam muita qualificação. Por exemplo, vistorador de container, conferente, auxiliar de pátio, auxiliar de operações, são funções que você precisa ter um conhecimento básico, né, que você pode encontrar nas instituições aí da cidade de Santos que tem a formação, né? Você vai olhar o Senai, você tem o Senep, você tem a Incatep, são escolas, né, instituições que dão essa iniciação básica e aí você pode entrar no seu ambiente, o caminho aí na área portuária para aqueles que querem entrar, né? E aí dentro da nossa empresa, né, quem quiser visitar a nossa empresa, o portal, né, www.deepworld.com, na área de carreiras e aí acompanhar as vagas que estão disponíveis. Ou no LinkedIn, na nossa página, também vai encontrar colocar essas informações para que as pessoas possam acessar. Eu já vou entrar no Por 360 do desafio, mas antes quero fugir um pouquinho da pauta, até pela amizade que eu tenho com os dois, e vou estender o questionamento para os dois. Começando pelo Wellington. Né? Wellington, o Lenilton falou em relação a esta questão do aprisionamento, né? E eu me preocupo bastante com isso nesse mundo disruptivo que a gente está vivendo. E essa nova geração, você é de tecnologia, eu sou de tecnologia, a gente percebe que é uma geração que ela gosta do desafio. Ou seja, se não tiver o desafio, ela acaba deixando propriamente o emprego, ela acaba deixando, ela não tem aquele comprometimento como aquela geração antiga. Essa é a tua percepção também? Ou seja, a gente também na qualidade de empresa ou empregador tem que estar se reinventando a todo tempo e colocando novos desafios para que essa geração possa estar motivada a continuar juntamente dentro dos projetos? Maxwell, um ponto muito interessante esse que você colocou, e é importante a gente trazer para esse programa que tem grande audiência, sabendo que o porto ele é uma área muito dinâmica. Sem dúvida. Então, esse dinamismo do porto, ele traz desafio para todas as áreas. A área de tecnologia, muitos desafios, mas também áreas de pessoas, operações. Então, constantemente a gente precisa se reinventar e os desafios são postos de maneira constante. E isso acaba sendo uma maneira de você reter o profissional, através do desafio. Então, essa nova geração que vem entrando no porto, e aí se a gente falar especificamente da Deep World, com a série de dinâmica que a empresa tem, a gente consegue impor esses desafios e manter o profissional motivado. Porto 360, o desafio. É agora, eu quero começar a tratar desse tema, né? Uma pauta que está, um projeto que está inserido dentro do nosso cenário portuário aqui da nossa região e de bastante sucesso, né? A gente vem percebendo o engajamento de toda a comunidade portuária dentro desse projeto. Mas a gente precisa entender que tem várias pessoas envolvidas dentro desse processo, né? E o Lenilton foi uma delas, né? A gente debateu muito o processo seletivo. E aí eu quero que você compartilhe essa experiência, né, Lenilton? Porque fazer um projeto dessa envergadura precisa do envolvimento das pessoas, né? As pessoas precisam estar engajadas para que a gente consiga colocar um projeto desse de pé. Como é que foi o processo seletivo, né? A construção do processo seletivo na tua percepção e como é que o departamento de pessoas, né, o RH da Deep World, recebeu um projeto como esse, Lenilton? Eu acho que é um projeto muito positivo, primeiramente porque ele envolve a comunidade. Né, eu acho que a gente tem essa preocupação de colocar o jovem no cenário de emprego, né, principalmente no porto, e trazer a comunidade para dentro das operações portuárias, e é um projeto de sucesso.
né, eu estou muito feliz de poder fazer parte disso. E quando a gente fala aí de selecionar, né, nós estamos aí com as inscrições aí em andamento, já finalizadas, né? Já finalizadas. Uma série de candidatos para podermos avaliar, e a gente passa por um processo muito robusto de escolher aqueles que de fato façam sentido para o desafio, né? O desafio desse projeto. Então, assim, nós temos aí a nossa equipe de recursos humanos dando um apoio, como as outras empresas patrocinadoras também, né, de olhar os currículos, olhar as histórias das pessoas, olhar os testes, participar das dinâmicas e ali selecionar os melhores ali para fazer parte desse desafio, que não tenho dúvida que vai contribuir para a carreira desse profissional, para o Porto e para a sociedade, né? Lenilton, muitas pessoas me mandaram mensagem nas mídias sociais, né? Imaginavam que esse processo seletivo, vou explorar um pouquinho mais isso, seria tão pura e simplesmente mandar um currículo, né? Faço o meu currículo e mando o meu currículo. E na verdade não foi, né? A gente chegou ao ponto de utilizar ferramentas que possuem até inteligência artificial. O projeto foi construído dessa forma, Lenilton? Não, o projeto ele foi construído usando a inteligência artificial e a tecnologia, né? Então hoje a gente tem um software acompanhando toda a aplicação dos jovens, né, para a participação do programa. Simplesmente você receber currículos, né, a quantidade de pessoas que se candidataram, a gente demoraria dias para olhar todos os currículos. Talvez até meses, né? E aí seria talvez até um processo para a gente mais moroso, né, de talvez pelo olho não identificar aquilo que poderia fazer sentido para o programa. Claro. Então a inteligência artificial ele acelerou esse processo e fez com que os testes, né, fossem mais definidos ali, automatizados, e as pessoas tivessem a facilidade de entrar lá no site, aplicar, ir no programa, fazer os testes necessários para que as empresas, nós profissionais de recursos humanos, pudéssemos receber essas informações e trabalhar os dados ali para trabalhar ali a partir de agora o processo de seleção da escolha dos candidatos, né, que vão fazer parte. Indiscutivelmente. Wellington, você foi escolhido para ser o mentor dos terminais, né? Você vai estar aí participando diretamente com os 9 participantes. Os 3 executivos já definiram o problema. Nós teremos a mentoria do Sebrae, a mentoria da Fundação Getúlio Vargas também e os mentores dos terminais. Você foi escolhido pela Deep World. Primeiro, né? Como é que você recebeu essa escolha? Porque eu acho que, evidentemente, como profissional, até propriamente disso, eu acho que isso entra para o teu currículo, entra para a tua história, né? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, né? Você está motivado? O que você está esperando desses 9 participantes que estão vindo pela frente? Perfeito. Eu recebi isso com muita alegria. Eu realmente percebi que era uma oportunidade profissional excelente. Estou bastante motivado para participar desse desafio, bastante ansioso para poder conhecer as pessoas que vão poder participar conosco, né, desse programa e que nós consigamos tirar os melhores profissionais desse desafio. Então, realmente é uma oportunidade de ouro e muito feliz pela Deep World ter me escolhido para participar. Ser um mentor, na tua percepção, é apoiar estes 9 participantes para que eles façam a entrega da melhor maneira possível, Wellington? Acho que, sem dúvida, a ideia do mentor é ele trabalhar como um suporte, né? De que maneira? Dando conhecimento, falando de experiência. Então, muitas vezes, a gente compartilhar um pouco da nossa experiência e trazer desafios que a gente já passou pode servir como uma ótima ferramenta para que ele consiga se guiar dentro do que está sendo proposto nesse desafio. Lenilton, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a gente vai descobrir novos talentos dentro desse processo? Como é que está a tua expectativa? A gente está com uma série de inscrições, infelizmente já encerrou as inscrições, mas qual é a tua percepção, né? A gente vai achar só 9 ou você está com um sentimento, um feeling ali dizendo assim, cara, dá para achar mais do que isso, fácil o processo seletivo que nós fizemos? Não, eu acho que a gente pode achar mais. Eu acho que tem uma demanda reprimida no mercado de grandes profissionais. E esse programa, né, e esse Desafio 360, ele vai trazer para os terminais e para a gente de recursos humanos uma percepção de como estão aí esses candidatos. Então, desses candidatos que vão participar do processo, não tenho dúvida que eles têm um programa e têm um desafio a implementar dentro dos terminais, e eu acho que aí inicia-se uma carreira, mas a gente, por trás disso, tem ali todas aquelas pessoas que participaram, aplicaram, que possam ser descobertos outros talentos, né? O nosso terminal é um terminal de geração de talentos, né? Especificamente falando da Deep World, muitos dos nossos profissionais, eles vieram do início, né? O Wellington, ele veio
de uma área iniciante ali, de analista, hoje é o nosso coordenador. Nós temos hoje profissionais que entraram como planner no nosso terminal, hoje são diretor Uau. dentro do nosso terminal. Então, assim, a oportunidade está aí, né? Então, o desafio ele foi lançado, o jovem está ali participando. Não tenha dúvida que aquele jovem que entrar no nosso terminal, ele vai ser cobrado, vai ter o desafio, e a gente deseja que ele consiga atingir os objetivos dele, como os outros que vão fazer parte do programa também. Não tenha dúvida disso. E eu vou te contar um segredo, né? O banco de dados das pessoas que foram inscritas vai ficar para todos os terminais, né? Eles já reivindicaram isso para que eles possam buscar novos talentos. Então, se você não foi escolhido, você ainda continua tendo a possibilidade de ser escolhido por esses terminais. Felizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa e aí eu vou estender a pergunta para os dois, né? O inglês é um problema, Lenilton? A gente percebe que hoje no Brasil o segundo idioma, apesar da gente estar inserido nesse mercado internacional que é o setor portuário, ele é um grande problema no momento da contratação? Eu acho que, assim, depende muito da descrição do cargo, né? De que área que a pessoa vai atuar e qual a responsabilidade dela no uso do idioma. Sem dúvida. Eu acho que independente dela estar ou não concorrendo a uma posição que necessita do idioma inglês, eu acho que o jovem, ele precisa se qualificar, que essa demanda, essa vai ser uma competência que vai ser requerida em qualquer empresa daqui para frente. As empresas estão investindo em tecnologia, as empresas estão trazendo investidores estrangeiros, existem outras junções ou joint ventures de organizações ao qual precisa ter relacionamento de inglês. Então, a gente sabe que tem um gap de desenvolvimento de educação no nosso país, principalmente do idioma inglês, mas assim, eu acho que é necessário. Pelo menos a pessoa entender que não vai ser talvez das 9 pessoas que entraram, pode ser uma que não precisa usar tanto o inglês dentro de uma atividade, mas a outra precisa. Mas mesmo não precisando, precisa se qualificar. A qualificação para a gente hoje, para o porto, ela é necessária, né? A gente está falando aqui do porto do futuro, a gente está falando de qualificações que precisam. Para que possa acompanhar esse processo evolutivo que você mencionou, né? Ele Exatamente. começou como planner e se tornou diretor, ou seja, ele precisa do segundo idioma, né? E tudo isso, né? Quando a gente entra num terminal ou entra em qualquer organização, a gente entra dentro de uma descrição de cargo. Sem dúvida. Talvez naquele momento, uma competência ou outra não é requerida para você naquele momento. Mas não cabe à empresa só te cobrar, cabe a você se autodesenvolver. Então, seja um inglês, seja um curso de graduação, seja um curso técnico, quem faz a carreira é o próprio profissional. A empresa está ali para dar o apoio. Então, sendo bem direto, o inglês ele vai ser necessário daqui para frente. Então, é importante que as pessoas tenham conhecimento. Você quer crescer na carreira profissional, é indiscutível que você precisa do segundo idioma. Wellington, vamos dar dica aqui para o pessoal do Porto 360, o desafio. Na tua opinião, qual é o perfil do profissional portuário lá em 2030? Olha, o perfil profissional do novo portuário de 2030, ele é aquele profissional dinâmico. Como o Lenilton estava falando há pouco, não basta ele ter só a formação acadêmica comum, ele vai ter que procurar se desenvolver num segundo idioma, muitas vezes o inglês, um espanhol. Uma empresa multinacional faz interface com diversos países e também desenvolver as suas competências pessoais e habilidades interpessoais. Ele conseguir transitar bem. Comunicação é uma parte muito importante. Muitas vezes conseguir ter uma empatia, né? Conseguir entender o problema do cliente. Muitas vezes isso se torna um diferencial e esse é o profissional de 2030. É a multifuncionalidade. Tá aí uma grande dica aí do nosso mentor no Porto 360 do Desafio. Lenilton, deixa eu finalizar com você. Você, por ser diretor de uma multinacional, principalmente tratando essa área de pessoas, a tua opinião é bastante importante nesse sentido. Qual é o perfil do profissional portuário em 2030, na opinião do diretor de pessoas da Deep World? Olha, Maxwell, acompanhando as mudanças que tem, os investimentos que estão para vir no Porto de Santos, ou em Santos especificamente, novas licitações, novos terminais, novos equipamentos para facilitar a produtividade, eficiência e a satisfação do cliente, eu entendo que o profissional do futuro é um profissional multifuncional. É a percepção que eu tenho. A gente passa aí por um momento delicado, porque a gente olhar a nossa empresa do ponto de vista global, nós já temos soluções fora do Brasil automáticas, né, de armazéns automáticos, sem necessidade de você ter ou pouca gente, mas com mais soluções.
Mas eu acho que a pessoa que está ali, ela precisa ser multifuncional, ela precisa conhecer mais de um negócio. Nós temos o sindicalismo que aqui às vezes atrapalha um pouco você trazer multifuncionalidade, mas eu acho que é uma tendência no futuro a pessoa conhecer mais de uma atividade. Aí eu acho que aí vai agregar mais valor nos portos, vai trazer o porto mais eficiente e, consequentemente, vai agregar mais valor para ele como profissional. E para a própria carreira dessas pessoas. Wellington, deixa eu te agradecer, quero te desejar muito boa sorte nesse projeto. Eu, francamente falando, acho que a gente está construindo uma família mesmo no setor portuário, com uma série de pessoas envolvidas nesse projeto. Tem sido gostoso. Eu costumo dizer que o sucesso ele é muito bom, né? Mas o caminho para o sucesso ele é mais gostoso, né? Porque nesse caminho a gente faz amigos, a gente troca experiências e assim sucessivamente. Então, em nome de todo o Grupo Tribuna, eu quero te desejar muita sorte sendo o mentor da Deep World no Porto 360 Desafio. Maxwell, muito obrigado novamente pela oportunidade. Conte conosco para esse desafio e vamos em frente. É como você falou, oportunidade para a gente conseguir criar novas amizades, novos laços e expandir o nosso horizonte profissional. Indiscutivelmente. Meu diretor, obrigado por todo o teu apoio. Nós tivemos um trabalho árduo, né, no início, de estruturação desse projeto do Porto 360, o desafio. A gente está na fase agora de seleção também, fazendo as gravações e evidentemente que o trabalho de vocês, a expertise de vocês no envolvimento desse projeto foi que fez toda a diferença. Muito obrigado, Lenilton. Eu que agradeço a participação, estou muito feliz com todo esse programa, né? Com todas as pessoas que participaram, se inscreveram, né? Fico muito feliz de poder contribuir. Eu acho que as pessoas aí estão ansiosas aí para os próximos passos. Como a gente fala dentro da empresa, né, os jovens, ele tem essa mania de querer as coisas rápido e a gente sempre fala que a jornada da carreira é uma jornada passo a passo, né? Sem dúvida. Que ele vai chegar no objetivo dele. E o Desafio 360, eu não tenho dúvida que é a mesma coisa, né? Nós fizemos uma jornada passo a passo, estamos aí agora por mais um passo, que é o passo de escolher aí dentro das pessoas que se aplicaram, os profissionais que vão fazer parte do programa e do projeto. E então agradeço mais uma vez aí e conte com a gente. Vou contar, quero os dois aqui nessas temporadas do Porto 360 e também me ajudando a reivindicar aqui para o Grupo Tribuna para que a gente faça outros realities, né? Eu acho que esse projeto foi um projeto que teve tamanho engajamento do setor portuário e merece já a segunda edição. Estamos trabalhando na primeira, vamos fazer a segunda. Eu vou ficando por aqui, movimentando muito mais que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional.